Sabedoria para um ano novo melhor. Essa é a proposta do nosso estudo do livro de Provérbios, 31 capítulos para 31 dias no mês de janeiro. Eu quero ler de maneira bastante especial os versículos que se encontram no capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Evagrio Pôntico foi um monge cristão do quarto século, um homem piedoso de oração. Ele elabora uma lista com 7 pecados com os quais ele teria que lidar para crescer na sua vida cristã. Com o passar do tempo, estes pecados ficaram conhecidos como os 7 pecados capitais. Baseado nestes 7 pecados capitais, Dante Alighieri escreveu o seu clássico A Divina Comédia, onde fala do inferno, e ele coloca cada um destes 7 pecados capitais dentro de um anel, dentro de uma hierarquia no inferno. Pois bem, Salomão, muito antes da era cristã, elabora uma lista de atitudes as quais Deus abomina. E ele diz no verso de número 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Quais são os 7 pecados abomináveis diante de Deus? Em primeiro lugar, o primeiro pecado odiado por Deus são os olhos altivos, algo que também poderia ser descrito como um coração orgulhoso ou uma atitude arrogante. É importante lembrarmos que o Senhor abomina o soberbo, o Senhor detesta o altivo, e mais, a soberba precede a ruína. O primeiro pecado que está aqui na lista de Salomão é o pecado dos olhos altivos. O segundo pecado é a língua mentirosa, que causa males em terceiros e que é fruto de um caráter distorcido, pervertido, abominável. E mais ainda, o problema da língua maligna é tratado também por Tiago na sua epístola, dizendo que uma das grandes questões que bota fogo na existência, que destrói a existência humana, é o problema da boca. O segundo pecado é a língua mentirosa. O terceiro pecado que está aqui na lista de Salomão é o pecado das mãos que derramam sangue inocente. Que crueldade! Gente com o coração disposto a derramar sangue inocente. Não daria para a gente tratar disso sem a gente mencionar um fator. Uma criança no ventre materno, nada mais inocente do que isso. E os abortistas que defendem esse tipo de prática estão exatamente dentro dessa perspectiva. Não é possível você ser cristão, temente a Deus, como a passagem bíblica nos apresenta, e ser um defensor do aborto. Ser alguém defensor de derramar sangue inocente. O quarto pecado odiado por Deus é o coração que traça planos perversos. Algo que não tem a ver com impulsividade ou com mera tolice, mas com uma maldade premeditada e consciente que tem como objetivo prejudicar terceiros para obter benefícios pessoais. É o sujeito maquiavélico.
O quinto pecado são os pés que se apressam para fazer o mal, já que esse é o passo seguinte daquele que faz planos em seu coração, planos malignos, passando agora não apenas a elucubração dos mesmos, mas a ação prática da sua maldade. A maldade internalizada no coração, ela é expandida e exteriorizada através de pés que se apressam para fazer o mal. O sexto pecado da lista de Salomão vem daquele que é uma testemunha falsa que espalha mentiras, maculando qualquer conceito de justiça e retidão com seu falso testemunho, carregado de claras intenções de prejudicar o seu semelhante. Ora, é importante entendermos aqui a ideia de testemunha falsa, a ideia de que o que está em jogo é o caráter, é a idoneidade de uma pessoa. Isso me faz lembrar, por exemplo, do Novo Testamento dos mártires. Principalmente, temos o caso do primeiro mártir do Novo Testamento, Estevão, em que suas roupas foram deixadas aos pés das testemunhas que se levantaram com ódio para dizer inverdades contra aquele servo de Deus. O sétimo pecado, que é descrito aqui na lista como o mais abominável pelo Senhor desta lista total, é o sujeito que provoca discórdia entre irmãos. Isso serve dentro da igreja, isso serve no ambiente familiar, isso serve no ambiente profissional. É o sujeito que está ali semeando encrenca, confusão, intriga e discórdia entre as pessoas. E isso deveria fazer com que pudéssemos parar e refletir muito bem numa lista como essa, com a perspectiva de nos colocarmos numa linha de tiro. Ora, nenhum ser humano, na sua capacidade individual, é capaz de transitar na vida sem sequer cometer um destes desatinos. Sim, é exatamente por isso que nós temos o Evangelho. A má notícia da realidade do pecado humano, descrevendo não apenas as ações, mas as intenções que estão no coração, precisavam ser pagas diante de um Deus que é santo. É nessa questão que veio Jesus, como diz o apóstolo Paulo, cancelando o escrito de dívida que pesava contra nós. Te vejo amanhã. Que Deus te abençoe.